Alegria desse dia 9 de dezembro celebrarmos o primeiro ano de fundação na nossa casa, Nossa Senhora do Carmo. Uma casa belíssima onde vivemos o retiro anual da nossa comunidade e, sobretudo, uma casa onde 300 anos foi santificada pelos nossos irmãos carmelitas, 90 anos pelos nossos irmãos salesianos e está há um ano confiada ao carisma Sementes do Verbo. Gratidão a Deus por toda a providência, gratidão a Deus por todos os atos de amor feitos para que essa casa ressuscite, para que ela se torne um grande centro de evangelização. Os retiros não param, a escola do ano sabático, as missões, uma grande fecundidade nessa casa que é a casa de Nossa Senhora, que é a casa Nossa Senhora do Carmo, que é a casa também fundada nesse dia de São Juan Diego. Alegria também de continuarmos a fazer esse retiro com esse tema tão importante, tom da fidelidade e a alegria da perseverança. Hoje o número 37 e 38, vamos continuar essa meditação dessa corresponsabilidade que temos uns para com os outros. O número 37 diz assim: a instrução à vida fraterna em comunidade indica que a plena maturação do valor fundamental da vida em comum, qual sustentáculo e garantia para a perseverança, a qualidade da vida fraterna também tem forte influência sobre a perseverança da vida de cada religioso. Como a medíocre qualidade de vida fraterna foi frequentemente apontada como motivação de não poucas defecções. Assim, a fraternidade vivida constitui um válido sustentáculo para a perseverança de muitos. Em uma comunidade verdadeiramente fraterna, cada um se sente corresponsável pela fidelidade do outro. Olha que bonito. Em uma comunidade verdadeiramente fraterna, cada um se sente corresponsável pela fidelidade do outro. Cada um dá o seu contributo para um clima sereno de partilha de vida, de compreensão, de ajuda mútua. Cada um está atento aos momentos de cansaço, de sofrimento, de isolamento, de desmotivação do irmão. Cada um ofereceu o seu apoio a quem está aflito pelas dificuldades e pelas provações. Assim, numa comunidade religiosa que sustenta a perseverança dos seus componentes, adquire também a força de sinal da perene fidelidade de Deus e, portanto, sustentáculo para a fé e para a fidelidade dos cristãos, imersos nas vicissitudes deste mundo que parece conhecer cada vez menos os caminhos da fidelidade. Quer dizer que uma comunidade viva, uma comunidade autêntica, uma comunidade fraterna, é uma comunidade que é atenta ao outro. E todos nós vamos passar por momentos de dificuldades, só que não passamos todos ao mesmo tempo, graças a Deus. É como num casal. Não estão os dois em crise ao mesmo momento. Quando um está mais cansado, desanimado, o outro está mais vigoroso, mais cheio de esperança e por isso um pode sustentar o outro. Assim também, uma comunidade autêntica é uma comunidade atenta àqueles que estão mais tentados, provados, cansados, desmotivados e reanima o irmão na alegria da fé. Devemos ter consciência que o mundo hoje conhece cada vez menos esses caminhos de fidelidade e por isso a importância e também a luta, o desafio que é a fidelidade da vida cristã. Número 38 diz assim: as dimensões comunitárias da perseverança retornam nos documentos mais recentes como ulteriores focos significativos. A instrução a partir de Cristo identifica propriamente na formação o âmbito direto do compromisso perseverante, seja do instituto, seja da pessoa consagrada. A instrução, o serviço da autoridade e da obediência, enfim, confia ao superior qual garantidor e promotor de uma vida fraterna, autenticamente vivida segundo o Evangelho, o cuidado e a intercessão pela perseverança de cada um dos religiosos que lhes são confiados. Então, o superior é aquele que deve, de uma forma muito autêntica, promover a vida fraterna da casa para que todos sejam cuidados para proteger essa perseverança de cada um dos consagrados que lhes são confiados. Então, zelar pela vida fraterna, zelar para que o Evangelho encontre um foco de irradiação é também proteger as vocações. A primeira leitura de hoje, Isaías 41, 13 a 20, vai dizer: no efeito, eu, o Senhor teu Deus, te tomarei pela tua destra e te direi: não temas, sou eu que te ajudo. Não temas, vermezinho de Jacó e tu, bichinho de Israel, eu mesmo te ajudarei, oráculo do Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho capaz de malhar, novo e bem cortante. Trilharás os montes, reduzindo-os a pó, dos outeiros farás um montão de palha.
Tu os joerás e o vento os levará, o furacão os dispersará. Tu regozijarás ao Senhor, no Santo de Israel te gloriarás. Os pobres e os indigentes buscam água e nada. A sua língua está seca de sede, mas eu, o Senhor, eu os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei jorrar rios por entre os montes desnudos e fontes por entre os vales. Transformei o deserto em pântanos e a terra seca em nascentes de água. No deserto estabelecerei o cedro, a acácia, o mirto e a oliveira. Na estepe colocarei o zimbro, cipreste e o plátano, a fim de que vejam e saibam, a fim de que prestem atenção e que compreendam que a mão do Senhor fez isto e que o Santo de Israel criou tudo isso. É o próprio Senhor que vem nessa palavra muito bonita de Isaías: eu mesmo te ajudo, não tenhas medo, não temas, sou eu que te ajudo. Quando nos pomos a questão da fidelidade, e o demônio muitas vezes gosta de nos infundir medos, você não vai dar conta, você não vai ser fiel, você não vai aguentar 20, 30, 100 anos nessa fidelidade. Justamente reescutamos hoje a palavra que nos é dada: não temas, sou eu mesmo que te ajudo. É o Senhor que é a nossa fidelidade, é Ele que vai nos proteger nesse caminho e vai nos dar a força de irmos fiéis até o fim. Salmo 144, eu te exalto, ó Rei meu Deus, e te bendigo, teu nome para sempre e eternamente. O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Que tuas obras todas te celebrem. Senhor, os teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas. Para anunciar tuas façanhas aos filhos de Adão e a majestade gloriosa do teu reino. Teu reino é um reino pelos séculos todos, e o teu governo de geração em geração. O Senhor de verdade nos dá essa alegria de o celebrar, de o bendizer e de fazer para nós esse reconhecimento da sua realeza. Devemos reconhecer a sua realeza na nossa vida. E aí podemos ser como esses fiéis, fiéis vem da palavra justamente fidelidade, esses fiéis que te celebram. Sejamos então esses fiéis amados que celebram o Senhor. Mateus 11, 11 e 15. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João, o Batista. E no entanto, o menor do reino dos céus é o maior deles. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e o violento se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, que ouça. O Senhor quer nos exortar a essa escuta apurada, porque quem tem ouvidos deve escutar aquilo que o Senhor quer nos ensinar, deve escutar essa força da fidelidade que Deus quer nos dar, sobretudo também para lutar contra todos os ataques da nossa vocação, todos os ataques que o demônio quer nos infligir. E a palavra de Deus é muito clara: o menor no reino dos céus é o maior do que ele, e o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Quer dizer que a vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida mole, não é uma vida de mordomias, é uma vida de luta, de combate espiritual. E nós devemos ter esse coração pequeno, como o de João Batista, aquele que sabia que precisava de diminuir para que Deus fosse tudo nele, mas devemos ter o coração firme, violento, no sentido de uma violência, de uma audácia de lutar pelo chamado de Deus, de lutar pelo nosso carisma, de lutar pela evangelização na igreja, porque Deus quer contar com cada um de nós. E por isso, quem tem ouvidos, ouça. Muitas vezes ouvimos o demônio, ouvimos as palavras de desânimo, ouvimos a mundanidade que grita, mas quem tem ouvidos, ouça o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça a profecia que Deus quer nos dar. Quem é o santo que festejamos nesse dia? Juan Dieguito nasce em 1474, na cidade do México. Era um índio nativo que antes de ser batizado tinha um nome que traduzido queria dizer águia que fala, ou aquele que fala como águia. Tão bonito. Ele já tinha no seu nome uma profecia de ser essa voz de águia
para falar ao mundo. Era um índio pobre, pertencia à mais baixa casta do Império Azteca e, sem no entanto, ser um escravo. E dedicava-se ao trabalho difícil do campo e à fabricação de esteiras. Atraído pela doutrina dos padres franciscanos, vai chegar no México em 1524, converte-se, é batizado junto com a sua esposa, recebe o nome cristão de Juan Diego e Maria Lúcia, respectivamente, e era um homem muito delicado, religioso, que sempre se retirava para as orações contemplativas e as penitências. Ele gostava muito de ir à sua vila da cidade do México, às 14 milhas de distância, para aprender a palavra de Cristo. Andava descalço e vestia, nas manhãs frias, uma roupa de tecido grosso, de fibra de cactos, com um manto chamado tilma, que era própria daqueles que tinham a sua condição social. A esposa, Maria Lúcia, fica doente e vai falecer em 1529, e ele então vai morar com seu tio, diminuindo a distância da igreja para 9 milhas. Ele faz o percurso todo sábado e domingo, saindo bem cedo antes do amanhecer, e numa das suas idas para a igreja, justamente no dia 9 de dezembro de 1531, por volta das 3h30, ele, entre a vila e a montanha, vai ter a primeira aparição da Virgem Maria, num lugar chamado Capela do Cerrinho, onde a Virgem Maria o chama na sua língua nativa, dizendo: Juanito, Juan Dieguito, o mais humilde dos meus filhos, meu filho caçula, o meu queridinho. A Virgem Maria o encarregou de pedir então ao bispo, o Francisco João de Zurmarraga, de construir uma igreja no lugar da aparição. E como o bispo não se convence, ela sugeriu que Juan Diego insistisse. No dia seguinte, domingo, ele voltou a falar com o bispo, que pediu provas concretas dessa aparição. E terça-feira, dia 12 de dezembro, Juan Diego estava indo para a cidade quando a Virgem apareceu e o consolou. E apesar daquele frio terrível, a Virgem Maria pede a Juan Diego de colher flores. Ele encontrou lindas flores que colheu, colocou no manto e levou para Nossa Senhora. Ela disse que as entregasse ao bispo como prova da aparição. E diante do bispo, Juan Diego abriu a sua túnica, as flores caíram e no tecido apareceu impressa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Tinha, então, 57 anos. Após o milagre de Guadalupe, foi morar numa sala ao lado da capela que acolheu a sagrada imagem depois de ter passado seus negócios e propriedades a seu tio. Dedicou a sua vida a divulgar justamente as aparições com seus conterrâneos nativos que se convertem, ama profundamente a Santa Eucaristia e recebe a permissão na altura de comungar 3 vezes por semana, o que era bastante raro naqueles dias. E Juan Diego vai falecer no dia 30 de maio, aos 74 anos de morte natural, no ano de 1548. O Papa João Paulo II, durante a canonização, vai designar a festa litúrgica para 9 de dezembro, dia da sua primeira aparição, e louvou São Juan Diego, pois a sua simples fé, nutrida pelo catecismo, como um modelo para todos nós. Deus procura continuamente chamá-lo e chamar cada um de nós com amor, convidá-lo com a sua graça, segurá-lo com a sua caridade e abraçá-lo com afeto. Por isso, ele vem nos encorajar com palavras afetuosas, ele nos concede uma amizade confiante, nos instrui com bondade acerca do presente e anima-nos com a graça a respeito do futuro. Por esse motivo, ele chama Abraão dentre os pagãos, engrandece o seu nome, torna-o pai de crentes, acompanha-o com a sua viagem, protege-o no meio dos estrangeiros, cumula-o de bens, exalta-o com vitórias, garante-lhe a sua promessa, livra-o das injúrias, torna-se seu hóspede, maravilha-o com o nascimento de um filho que ele já não podia esperar. Por isso, ele faz isso com cada uma das personagens bíblicas, ele vai fazendo maravilhas a cada um, e o resumo de todas essas maravilhas é: Senhor, mostra-nos o teu rosto. Também nesse dia em que celebramos esta festa, queremos com muita gratidão agradecer a Deus pela confiança da Igreja ao nos confiar esta casa e por todo o amor, o vigor, a vitalidade destes irmãos que aqui se doam noite e dia para a evangelização e para fazer desse lugar um lugar de adoração perpétua. Quantas pessoas têm sido visitadas com esta mesma palavra: Senhor, mostra-nos o teu rosto, não me escondeis a vossa face.